Do Senhor, meus irmãos, domingo, Dia Nacional da Macarronada, e nós vamos para a nossa sétima parte falando sobre o Espírito Santo de Deus e tudo o que a Bíblia diz sobre ele. Nós vamos falar hoje as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Dessa forma, veremos o fruto do Espírito destacado em Gálatas no capítulo 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanta palavra boa, né? Quanta palavra gostosa, deliciosa. Se você enxergar isso em uma pessoa, você pode ter certeza que ela é cheia do Espírito Santo. Ainda que ela fique calma e não chore no louvor, não pregue eloquentemente e nem faça grandes sinais. Então, sermos cheios do Espírito Santo é procurarmos ter esses, olha o que diz em Gálatas 5:22, procurarmos termos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Às vezes você vê uma pessoa, você fala, nossa, que pessoa amorosa, né? Que pessoa calma, que pessoa tranquila. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que tem o Espírito Santo. Que pessoa bondosa, que pessoa fiel, né? Então nós temos que procurar aqui, sabermos nos enchermos do Espírito Santo. Outro livro que nos dá diversos sinais da verdadeira espiritualidade é a primeira carta escrita pelo apóstolo João. Nela vemos que um verdadeiro filho de Deus, olha aqui, no capítulo 2, versículo 3, da primeira carta do apóstolo João, nela vemos o que é um verdadeiro filho de Deus. No capítulo 2, versículo 3, ele guarda os seus mandamentos. No capítulo 2, versículo 9, ele ama o seu irmão. No capítulo 2, no versículo 15, ele não ama o mundo, ou seja, os valores seculares. No capítulo 2, versículo 29, ele pratica a justiça. No capítulo 3, versículo 6, ele não vive no pecado e ama, né? Ele ama. Então, você lê lá em primeira carta do apóstolo João, nela é que vivemos um verdadeiro filho de Deus. Então, você vê lá no capítulo 2, versículo 3, que ele guarda os seus mandamentos, depois ama seus irmãos, não ama o mundo, ou seja, os valores seculares, pratica a justiça, não vive no pecado e ama. Outro fruto que é impossível não destacar é se a principal função do Espírito Santo é glorificar, apontar e ensinar sobre Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo ama Jesus, né? Então, é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo se ela não amar Jesus, porque o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele está aqui para glorificar a Jesus. Então nós temos que amar a Jesus e sermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa, você não consegue ser cheio do Espírito Santo se não amar a Jesus. Você não consegue amar a Jesus e não receber o Espírito Santo. E não apenas ama, mas vive para glorificá-lo e proclamá-lo que aquele que não o conhece. Todos esses são sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas tudo isso são frutos e consequências que podemos fazer para ser cheios do Espírito Santo. Então aqui estão uma receita de algumas coisas que nós podemos procurar para sermos cheios do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse aí é muito importante, domínio próprio. É saber o que fazer, né? Ter consciência que aquilo é o correto ou não. Guardar os seus mandamentos, amar seu irmão, não amar o mundo, praticar a justiça, não viver no pecado. São tudo dicas para nós, são evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Se receber o Espírito Santo não demanda nenhum esforço, ser cheio toda a vida demanda atitudes do cristão. Receber o Espírito Santo é apenas você aceitar Jesus, se entregar a Ele, você está recebendo o Espírito Santo, como eu falei nos estudos anteriores. Uma das principais formas de ser cheio do Espírito Santo é pelos meios da graça, as populares disciplinas espirituais. As principais delas são uma vida de oração, intimidade com Deus e, claro, investimento em tempo e leitura da palavra e uma vida que busca ouvir a voz de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não tem ninguém falando de Deus para você ouvir, fale você mesmo, que você falando você também está ouvindo. Então, a fé vem pelo falar, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não está conseguindo ver ninguém, vá numa igreja, procure alguém falar, ou então fale você mesmo, que você falando, você está ouvindo. Esses são os dons espirituais, porém temos outras disciplinas que podem auxiliar o cristão a tornar cada vez mais cheio do Espírito Santo. Então, olha aqui: jejum, solitude, meditação, adoração, comunhão, confissão dos pecados e pregação da palavra. Confissão de pecados. Confissão de pecados para quem, irmão Luiz? Eu devo confessar meus pecados. Para quem? Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Converse com Ele e confesse os seus pecados. Pecado tem nome, né? Pecado tem nome. Então, se você pecou, você vê o pecado que você fez e se ajoelhe, se humilhe diante do Espírito Santo, diante de Jesus e confesse os seus pecados. Não é confessar lá no confessário, não é para o homem, não, é confessar diante de Deus os nossos pecados e pregação da palavra, né? Isso tudo são coisas que nos aproximam de Deus, né? Nos estreita o nosso relacionamento com Deus. O jejum, solitude, meditação, adoração, comunhão, confissão de pecados e pregação da palavra. Viver na prática desses meios da graça tendem a levar o cristão a uma vida cada vez mais íntima com Cristo e cada vez mais cheia do Espírito Santo. Espero que a leitura deste texto tenha ajudado você a compreender melhor a terceira pessoa da Trindade e o seu verdadeiro papel na Igreja do Senhor. Que possamos honrar o Espírito Santo, lembrando que Ele habita em nós e nos capacita a sermos parecidos com Cristo. O Espírito Santo, Ele habita em nós e Ele nos ensina a cada vez mais sermos parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que procurar imitar a Jesus e fazer as coisas que Ele fazia. E para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos chegarmos a Ele, não igual a Ele, porque nós não vamos conseguir nunca sermos igual, mas para nós podermos nos aproximar um pouco do que Ele foi, é nós buscando o Espírito Santo, nós nos colocando cada vez mais na presença do Espírito Santo, é nós dizendo: vem Espírito Santo, toma posse da minha vida, toma posse do meu ser, toma posse do meu dia, me guia, me ensina, me mostra, me revela, me corrige, né? Porque esse é o papel que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Querido, muito obrigado por você estar conosco nesses estudos e eu espero que você tenha juntamente comigo aprendido bastante. E se você está chegando agora, comece lá desde o primeiro dia que nós começamos a falar, para você vir tendo uma sequência e você vir seguindo com nós até aqui. Eu espero que você tenha pego algumas coisas que o Espírito Santo tenha revelado no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.